Olha, o Flamengo fez uma aposta altíssima de 102 milhões de reais. E essa aposta toda pode estar em risco. E o motivo? O joelho de um craque. Vamos mergulhar nessa história para entender a situação complexa do Nicolas de la Cruz. É uma pergunta que chama a atenção, né? Por que tratar o joelho com sangue do próprio quadril? Parece coisa de filme. Mas, na verdade, essa é a história de um jogador espetacular, um investimento, assim, gigantesco e um corpo que, olha, simplesmente não está ajudando. Então tá, para a gente entender tudo isso, o primeiro passo é saber qual é exatamente o problema. O que está acontecendo com o físico do De La Cruz? Pois é, os números já mostram que tem algo errado. Na temporada de 2025, ele jogou só 35 partidas. Para um jogador do nível dele, isso é muito pouco. O resultado é que o tempo dele em campo está super limitado. E o clube vive, sabe, numa espécie de alerta constante, tendo que controlar cada treino, cada jogo, com um cuidado extremo. E aqui a coisa fica ainda mais complicada, porque não é só um problema. Atenção nisso. Ele tem uma lesão crônica, antiga, no joelho direito. Mas o que está pegando agora, o que levou a esse tratamento todo, é uma inflamação nova no joelho esquerdo. São duas batalhas diferentes. E olha só esse gráfico, ele ilustra perfeitamente o que a gente está falando. Os números não mentem, né? Lá em 2021, no auge com o River Plate, ele jogou 48 partidas. Agora em 2025, pelo Flamengo, 35. É uma queda bem considerável, principalmente para um atleta do nível dele. Beleza? O problema está claro. Mas e a solução? O que estão fazendo para tentar resolver isso? É aí que entra uma abordagem médica bem moderna, bem inovadora. O nome do tratamento é medicina regenerativa, e a ideia por trás disso é, na verdade, genial. É basicamente usar o poder de cura do próprio corpo do paciente. Em vez de colocar algo de fora, eles pegam substâncias do próprio De La Cruz para estimular a recuperação da lesão. É o corpo curando a si mesmo, só que com uma ajudinha da ciência. E como funciona na prática? Bom, o processo é o seguinte. Primeiro, eles tiram um pouco de sangue do osso do quadril. Depois, em laboratório, isolam as substâncias que ajudam na cura. E, por fim, aplicam isso direto lá no joelho esquerdo, que é o que está inflamado. É um procedimento que não envolve cirurgia e um detalhe, vai ser feito lá no Uruguai, terra natal dele, onde ele se sente mais à vontade. E o mais importante aqui é que, olha, ninguém está falando de uma cirurgia complexa de meses de recuperação. Nada disso. É um tratamento considerado simples, que não vai atrapalhar a pré-temporada. Ele faz o procedimento e é liberado no mesmo dia. E claro, tudo isso sendo acompanhado de perto pela equipe médica do Flamengo. Ok, o tratamento parece promissor. Mas é agora que a gente entra no grande paradoxo, na parte que realmente complica a vida do Flamengo. E esse paradoxo está bem resumido nessa frase. O De La Cruz geralmente entra bem nos jogos. Mesmo jogando pouco, ele mostra lampejos do craque que ele é. O problema não é a falta de talento, de jeito nenhum. A questão é a instabilidade física. Essa incerteza é o que tira o sono do departamento de futebol. E essa instabilidade tem consequências claras, né? Olha os dados de 2025. Só um gol em 35 jogos. E por quê? Porque ele vive num esquema especial de treinos. Raramente ele consegue participar de uma atividade completa com o resto do time. E isso, claro, afeta o ritmo, o entrosamento, a contribuição dele como um todo. Bom, somando tudo isso, o tratamento, o desempenho em campo, o risco físico, a gente chega no grande dilema do Flamengo. Uma pergunta que vale milhões. E quando a gente fala em milhões, não é exagero. Foram 102 milhões de reais. É muito dinheiro. Foi a contratação mais cara da janela na época. E um número como esse, ele pesa. Pesa muito em qualquer conversa sobre o futuro do jogador no clube. E aqui os interesses começam a bater de frente. De um lado, o De La Cruz tem um contrato longo até 2028, mas ele tem um objetivo pessoal claro: jogar mais, ter ritmo para chegar bem na Copa do Mundo. Do outro lado, o clube, que está preocupado com o risco e por isso já não descarta uma venda para tentar recuperar parte do que foi investido. Então, a diretoria do Flamengo está numa sinuca de bico. É uma decisão muito difícil. Se a gente colocar na balança, de um lado, tem o potencial absurdo dele, o impacto que ele causa quando está em campo. Mas do outro lado, pesa o risco de lesão, o investimento altíssimo e a vontade do próprio jogador de estar mais em campo. E aí, mantém ou vende? Não tem resposta fácil para isso. No fim das contas, a gente volta para o começo. O futuro de um craque, de um investimento milionário, tudo isso está literalmente dependendo do joelho dele e do sucesso desse tratamento. A grande questão que fica no ar é essa: a medicina moderna vai conseguir salvar a carreira dele e o investimento do Flamengo? Ou será que a gente está assistindo ao começo do fim da passagem de De La Cruz pelo clube?